Então, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre o contexto histórico desse livro de Ageu. Bom, a gente sabe que em 586, Nabucodonosor ele entra em Jerusalém, nós temos a queda de Jerusalém, o templo é destruído, todos os tesouros desse templo que restavam ali ainda foram levados para a Babilônia, os muros são derribados, a cidade é queimada, o próprio povo que estava ali é levado para a Babilônia, fica só um restinho ali. Antes disso, Nabucodonosor já tinha feito 2 deportações, né? Uma primeira ele leva ali o pessoal da alta sociedade, o pessoal ali da descendência real, etc., né? Dentre os quais ali nós temos a presença de Daniel, dos amigos dele. E aí a Babilônia vai continuar sendo o império da vez por algumas décadas a seguir. Até que se levanta um homem chamado Ciro. Ele é aliado da Babilônia, só que ele é um soldado, um general persa ali, que está debaixo do comando do imperador em questão ali, do rei em questão. E ele vai casar com a filha de um rei, depois ele vai trair esse rei. Então ele vai guerrear contra o próprio sogro dele para conseguir o seu poder. Nessa investida que ele faz ao sogro, ele vai ter o apoio de Nabonito, que é o atual rei da Babilônia nessa época. Esse Nabonito ele é da família de Nabucodonosor. Nabucodonosor já morreu faz um tempo, nós estamos aqui já em 540 alguma coisa. Então nós estamos caminhando aqui na história. Quando ele consegue derrotar o seu sogro, ele continua várias campanhas na região, no território persa, no território medo. E vai expandindo ali o seu poder, consolidando o seu poder, expandindo o seu território. Quando ele volta das muitas campanhas que ele fez, estamos agora no ano 540, ele põe cerco na própria Babilônia, que era aliada dele. Em 539, a Babilônia cai. Então, basicamente, obrigado Babilônia por ter me ajudado, mas eu vou dominar você também. 539 é o ano da queda da Babilônia, consequentemente é o ano em que, sob o poder de Ciro, nós temos um novo império da vez, que é o Império Medo-Persa. E esse foi um grande general, esse Ciro foi um grande guerreiro, etc., um grande administrador, e consolidou a força dele de forma extraordinária. Ele tinha uma forma diferente de governo, ele queria permitir com que todos os povos que ele mesmo dominava e que haviam sido dominados anteriormente pela Babilônia, pudessem ter a permissão de voltar, cada um para sua terra, e reconstruir templos aos seus próprios deuses. Dessa forma ele queria o favor do máximo de deuses possível, porque ele falava, vai lá para sua terra, construa o templo para o seu Deus e olhe por mim. Então ele queria ter o favor do máximo de deuses possível. Dentro disso ele faz um documento, foi encontrado depois esse documento na era moderna, né, que é o Cilindro de Ciro, que lá tem um decreto onde ele ordena, permite que esses povos retornem aos seus locais de origem para construir templos aos seus respectivos deuses. Dentro disso, então, Zorobabel vai se levantar para retornar à terra de Jerusalém e à terra de Israel ali com o povo judeu. Nesse retorno nem todo mundo quer voltar, então não volta muita gente com ele, ali é apenas alguns milhares. Muitos ali nasceram na Babilônia, tem gente que nunca nem tinha ido para aquela terra, né? Nós tínhamos alguns velhinhos retornando que quando eram crianças haviam sido levados de Jerusalém, agora eles já estão idosos, né? Eles retornam também. Mas muita gente, na verdade a grande maioria, eles não querem deixar seus negócios na Babilônia e preferem ficar ali. Vamos ter mais outros 2 retornos durante a história, nas décadas seguintes, mas nós estamos no primeiro retorno, sendo liderado por esse homem chamado Zorobabel. Então eles retornam ali com o objetivo de, em primeiro lugar, reconstruir o templo do Senhor. Eles começam a reconstrução, mas nós temos muitos levantes das cidades vizinhas. As nações vizinhas são todas contra a reconstrução de Jerusalém. Enviam cartas ao rei, fazem ali
uma intriga de Estado, até que o próprio rei veda a reconstrução desse templo aí. Esdras vai dar detalhes maior quando você estiver estudando o Esdras, e se você já estudou Esdras, você já sabe os detalhes maiores dessa história. Então, a obra vai ficar paralisada por mais ou menos uns 16 anos. Ciro vai morrer em 530 e o filho dele, Cambises II, vai reinar no lugar dele. Bom, é claro que toda vez que um grande imperador morre, nós temos vários levantes no império, motins, etc. Quem vai ser o rei, não sei o quê, o comum. Então Cambises vai demorar um tempinho ali para abafar as revoltas ao redor de todo o território dominado pelo Império Medo-Persa, até que ele vai fazer isso bem, vai conseguir, né? Dentro disso ele vai mandar matar secretamente o seu próprio irmão para consolidar o seu poder. Mas em algum momento aí de suas campanhas, a gente não sabe direito porquê, ele vai tirar a própria vida, ele vai se matar. Ele vai morrer muito jovem, sem filhos. Vai ficar esse alvoroço, quem que vai reinar, quem reina, e levanta-se para reinar Dario I, o mesmo chamado também de Dario Staspes. Esse era um grande general no Império Medo-Persa, um homem de personalidade forte, descrito como sanguinário, capacitado, então ele se levanta e fala, eu vou reinar. E aí ele passa a ser, ele tem o apoio de todo o exército, ele passa a ser o imperador da vez aí. Ele parece que teve um bom relacionamento com o povo judeu, ele tem muito interesse em cumprir à risca o cilindro de Ciro, então ele não impede que a obra seja retomada, porque a obra vai ser retomada em 520. Dario, quando começa a reinar, é no ano 522. 2 anos depois do início do seu reinado, ou seja, no segundo ano do rei Dario, uma frase que você vai ver bastante aqui no livro de Ageu, então eles retomam a obra ali. Ageu se levanta nesse tempo para profetizar e para dizer ao povo, retomem a obra do Senhor. Eles voltaram com o coração cheio de esperança para a terra. Eles acreditaram nas promessas, eles seguiram Zorobabel nessa jornada trabalhosa. Deixaram todos os seus negócios, deixaram a vida que haviam construído ali na Babilônia, e na verdade a grande maioria deles ali não conhecia outra vida senão a Babilônia, porque o próprio Zorobabel nasceu na Babilônia, mas eles arregaçam as mangas, retornam ali para Jerusalém, está tudo ali acabado, só tem escombros, mas eles querem reconstruir tudo de novo. Quando eles vão começar a reconstruir o templo, vai haver levantes das nações vizinhas, e em 536, 2 anos após o retorno deles, a obra vai ser paralisada. E a obra fica paralisada pelos próximos 16 anos. O povo fica desanimado porque eles não estão tendo sucesso nas colheitas, eles são um povo empobrecido ali no meio do nada, eles não são uma monarquia, eles não têm um exército, eles não têm preparo nenhum, hostilidade de todos os lados, a autoridade máxima não é mais um rei, a autoridade máxima é um governador, e o governador é Zorobabel. Então, uma grande apatia, um desânimo, uma frustração toma de conta do povo, e cada um vai correr atrás das suas coisas, construir agora as suas casas, cada um vai cuidar da sua vida, tentando sobreviver ali no meio de tudo aquilo. E muitos deles agora estavam tentando até retornar para a Babilônia, e talvez se alguns retornassem, iria haver um retorno em massa para a Babilônia e aquela terra ia ser esquecida. Mas Deus levanta Ageu. E Ageu traz essa mensagem de arrependimento, parem de olhar para as próprias coisas e vão fazer o que vocês o que vocês prometeram que iriam fazer aqui, reconstruam o templo. Quando vocês reconstruírem, obedecerem à voz do Senhor, vocês vão ser abençoados outra vez. E outra coisa que Ageu fala para eles é o seguinte, considerem o passado desse povo. Porque lá atrás, esse povo, por desobedecer a Deus, passou por tudo isso. Passou pelo exílio e agora estamos aqui diante desse trabalho. Será que vamos querer desobedecer o Senhor de novo? Será que nós já não aprendemos a lição? Então,
Esse é o contexto em que o profeta Ageu estava ali profetizando. Esse Ageu, ele aparece também do nada, nós não temos informações sobre a família dele, não temos informações sobre quanto tempo ele continuou vivo após as suas profecias. Ageu significa festividade. Talvez o nascimento dele tenha coincidido com alguma das festas judaicas, e aí os pais dele colocaram esse nome nele, né? Então ele vai ser o primeiro profeta pós-exílico, o primeiro que Deus levanta após o retorno da Babilônia. E ele começa a profetizar em agosto de 520 e profetiza até dezembro desse mesmo ano, 520. Uma rápida atividade profética de 4 meses aproximadamente. E é tão interessante a gente ver a diversidade da atividade profética, né? Porque alguns Deus tira do meio dos bois ali, no meio do curral ali, como Amós, por exemplo, e profetiza na parte norte de Israel, ali antes do exílio. Outros profetizam no meio dos reis, como Isaías, por exemplo. Alguns profetizam um período bem curto, Ageu, 4 meses só, mas Jeremias vai profetizar por 40 anos. Uma grande diversidade, mas todos eles têm em comum isso. Deus levantou eles para trazer uma mensagem em uma determinada época, e essa mensagem era extremamente importante, precisava ser falada, e dessa mensagem dependia toda a sobrevivência do povo de Deus, dependia a sobrevivência do povo de Deus, e no caso aqui de Ageu, subentendia a identidade do povo, retorno à sua própria identidade. Então Ageu se levanta para repreender eles e fala: não, vocês não deveriam ter feito isso, não deveriam estar tão desanimados, não deveriam ter abandonado a obra. É interessante, porque quando a obra foi paralisada, foi por um decreto real. Só que os anos foram passando, eles poderiam ter tido a oportunidade de reconstruir de novo, de voltar à reconstrução, de recorrer à decisão imperial, né? Agora que nós temos um outro rei em questão, mas todo mundo permanecia igual, todo mundo estava conformado com a situação e desanimado com ela ao mesmo tempo. O povo judeu, ao escutar essas profecias, agora eles têm um coração quebrantado. Isso é interessante nessa geração do retorno de Zorobabel, porque os profetas anteriores ali ao exílio sempre profetizou para um povo que tinha a testa bem dura, o coração bem duro, né? Jeremias que o diga, profetizava, ninguém escutava, tudo que ele falava ninguém dava ouvido, né? Quando Deus foi levantar Ezequiel, falou isso: ó, vou levantar você, vai profetizar, mas o povo não vai escutar, tá bom? Mas eu quero que você vá mesmo assim. Esse povo aqui não. Ageu profetiza uma vez, e aqui no próprio capítulo 1, no versículo 12, nós já temos uma resposta do povo. Zorobabel, o governador, o sumo sacerdote Josué, eles já se levantam, já se animam, vai com o povo, vamos obedecer ao Senhor. E a palavra de Deus diz aqui que o povo temeu diante do Senhor, versículo 12 fala isso. Então é um povo que está com o coração mais quebrantado, né, depois do exílio, é um povo que está mais maleável, né, um povo que está mais ensinável. Quem era esse Zorobabel? Esse Zorobabel, ele nasceu em território babilônico, como eu já comentei aqui, não conhecia outra vida senão a vida na Babilônia, mas Deus o levanta para vir e liderar esse povo. Por que ele lidera o povo? Ele é neto de Joaquim, o antigo rei de Jerusalém, que foi deportado por Nabucodonosor em algum momento ali. Então ele tem descendência real. A ordem dos governadores era basicamente essa, né? Quem seria o rei da vez, na verdade, estaria governando. Seria o governador, já que não era permitido que eles fossem uma monarquia outra vez. Então ele representava ali a principal autoridade civil e a autoridade máxima ali diante do povo. Ele era o governador Zorobabel. Esse nome Zorobabel significa semente de Babilônia, ou tirado da Babilônia. Basicamente, assim, ele nasceu na Babilônia, então os seus pais deram esse nome para ele. O interessante é que aqui,
ele é filho de Salatiel. É isso que nós temos descrito no capítulo 1, versículo 1 do capítulo 1. Só que nós temos lá em 1 Crônicas 3:19, uma descrição de que ele é filho de um homem chamado Pedaías. Então, por que essa diferença? Ok? Lá ele é filho de Pedaías, aqui ele é filho de Salatiel. O que aconteceu, né? Será que alguém errou, copiou errado? Nós temos possibilidades bem, assim, explicáveis aqui para tratar dessa questão. Esse Pedaías, ele pode ter morrido jovem, né? Depois de ter seu filho, Zorobabel. E aí, o irmão de Pedaías, Salatiel, adota o seu sobrinho Zorobabel como seu filho, e ele passa a levar o nome dele. Quando Zorobabel vai ser descrito aqui em Ageu, ele vai ser descrito como filho de Salatiel, o tio que o adotou. Outra possibilidade também seria que Pedaías teria morrido sem ter filho. Então, o que acontece na lei do levirato? O irmão de Pedaías, Salatiel, deveria casar-se com a viúva do seu irmão para suscitar descendência a ele. Quando essa viúva tem um filho, ele não vai carregar o nome de Salatiel, vai carregar o nome de Pedaías, o seu falecido marido, porque é para isso que serve a lei do levirato, para não deixar morrer o nome de determinada pessoa. Então é por isso que ele tem essa dupla paternidade, digamos assim. Então lá em Crônicas ele vai ser descrito como filho de Pedaías, e aqui em Ageu ele vai ser descrito como filho de Salatiel. Na verdade, ele poderia ser filho dos dois, né? Tanto segundo a lei do levirato, como se o tio dele o adotou. Josué é um nome que vai ser também referido aqui nesse livro. Você vai ver esses mesmos nomes de Zorobabel e Josué lá no livro de Zacarias. Esse Josué, ele é o sumo sacerdote da vez, então ele é a autoridade máxima, a autoridade religiosa máxima que nós temos ali nessa época em Jerusalém. Ele é neto de Seraías e filho de Josadag. Josadag, ele foi deportado em 586 na queda de Jerusalém. Então ele vem da descendência de sacerdotes aí, e ele era o sacerdote da vez. Então é importante o envolvimento de Zorobabel e Josué, porque Zorobabel, a autoridade máxima civil, ele que tinha que liderar isso, colocar a construção dessa obra para frente. E o principal líder religioso também, estamos construindo um templo. Então ele tem que dar todo o apoio, tem que estar ali com o povo o tempo inteiro. Então quando Deus ele vai usar Ageu para mobilizar o povo para essa construção, ele usa Ageu primeiramente para mobilizar o coração de Zorobabel e o coração de Josué. Porque se estes dois estiverem mobilizados, as coisas vão acontecer. Agora, se eles dois estiverem desinteressados, nós teríamos muitos problemas aí na reconstrução desse templo, mas pela providência de Deus eles foram tocados, o Espírito despertou eles e eles arregaçaram as mangas para pôr em prática essa importante obra.